nos visitando nesta noite. Todo mundo é da casa, né? Se tiver alguém nos visitando, seja bem-vindo, Deus abençoe. Vamos ficar em pé em nossos lugares. Abra comigo no Salmo de número 78. Estamos falando hoje sobre esta concordância das gerações. E o Salmo 78 vai nos ensinar mais um pouquinho sobre isso. O poder da concordância nas gerações permite que Deus continue a agir. O poder da concordância entre as gerações permite a continuidade do agir de Deus. O poder da concordância entre as gerações permite a continuidade do poder, da ação do poder de Deus. Salmo 78 está escrito: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Eu quero que você leia comigo agora o verso 3 e 4. Vamos no padrão ler aqui na frente, para ficar todo mundo na mesma leitura. O verso 3 e 4, vamos lá? 1, 2, 3. Coisas que temos ouvido e sabido, e que nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos seus filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Amém? Feche teus olhos, coloca a Bíblia bem pertinho do teu coração agora. Peça para que o Espírito Santo fale com você. Aleluia. Converse agora com o Espírito Santo de Deus e clame para que Ele toque ao seu coração e nos traga nesta noite um ensinamento novo, um ensinamento que vai ser gerado através de práticas e trará mudança de vida e de história para cada um de nós e para aqueles que nós iremos alcançar. Pai, muito obrigado pela Tua presença. Receba os nossos louvores, a nossa adoração. Receba, Deus, através das artes, das nossas danças, nosso tocar, aquilo que Te pertence. E eu clamo a Ti agora mais uma vez, Espírito de Deus, continue a agir através de nossas vidas, porque o mesmo Deus que agiu ontem, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus da palavra, o mesmo Deus que agiu através dos nossos pais, dos nossos avós, é o mesmo Deus que quer agir nesta geração, é o mesmo Deus que quer agir nas futuras gerações, e nós nos abrimos a Deus para trazer através deste mover de concordância, a continuidade do agir de Deus nesta terra, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Quem concorda, diga amém. Pode se assentar, amados, e conforme você se assente, quero que se dê um forte aplauso ao nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, o autor deste salmo, que foi Asaf, ele tinha uma grande preocupação, que as verdades espirituais fossem esquecidas, e que a geração vindoura ficasse desapercebida diante de tantos feitos maravilhosos e grandiosos que Deus havia feito no passado. Mas a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, quando você ouve histórias maravilhosas, quando você lê histórias da Bíblia, quando você recebe testemunho de irmãos que cruzaram esta nação evangelizando, que chegaram no Pará e começaram a evangelizar, da rua lá nos Estados Unidos, a Rua Azusa, e foi um grande mover, tudo isso que aconteceu num passado recente, tudo isso que aconteceu num passado distante, pode acontecer novamente e pode acontecer muito mais. Amém? Porque Cristo falou o seguinte: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores ainda. Então ele já coloca a ação dele no presente. Ele foi deixado declarado na palavra
algo do passado, mas ele falou do presente. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e as fará maiores ainda. Nos foi dada uma autoridade, uma permissão de executar nesta terra obras maiores, tão grandiosas quanto aquelas que Jesus fez, ou até maiores ainda. Então nós precisamos tomar posse deste mover poderoso de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Só que para que isso aconteça, é necessário haver uma cura na geração presente. Em nossa geração, temos presenciado uma descaracterização infernal desta geração presente, de uma geração que está se perdendo nos valores, de uma geração que não está conseguindo transferir para a geração seguinte valores espirituais, e aí tem tentado comprar a geração seguinte com presentes, pela falta de tempo, pela crise financeira, tem que trabalhar em um emprego, 2 empregos, 3 empregos, tem que fazer jornadas duplas, aí não consegue ter um tempo de qualidade com seus filhos, com a geração seguinte, e aí por conta disso, por uma questão de peso na consciência, acaba comprando esta ausência, com presentes, com idas aos shoppings, com idas às compras, pensando que esta ausência de tempo será substituída por valores financeiros. Mas o que nós temos que entregar para a geração seguinte não é dinheiro, não é presente, não é o shopping. Nós temos que entregar uns aos outros valores espirituais. Amém? E aqui, queridos, neste salmo existe um caminho de cura para esta geração, que começa com o verso 3 que nós lemos. Porque o salmista ele fala: escutai, povo meu, existe uma verdade nesta palavra. E no verso 3 ele fala o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. É o primeiro passo de um caminho de cura, é resgatar o respeito e o reconhecimento da geração que pagou um preço para que nós estivéssemos aqui. Sabia disso? Que teve gente que pagou preço para que você estivesse aqui, para que essa porta estivesse aberta. O que tem me assustado são os youtubers gospel da vida, que aparecem como se eles fossem os inventores da roda. E aí, coisas que você não te ensinaram, o tema é assim: te ensinaram errado a respeito de Moisés. Vai. Te ensinaram errado 7 coisas que você não sabia a respeito de Jesus. Como assim? E aí eles vêm se mostrando como os donos de uma verdade nova, nunca antes revelada, como eles fossem os primeiros a trazer uma mensagem do Evangelho. Te ensinaram errado a respeito da graça de Deus, agora você vai saber a verdade. Espera aí, a primeira ceia que foi feita nesta nação, logo depois da descoberta, quando vieram navios de estrangeiros para cá, todos os que fizeram a primeira ceia foram assassinados pelos jesuítas. Aqueles que estavam tentando trazer o evangelho para cá, fizeram a primeira ceia no Brasil, todos eles foram mortos. Pagaram um preço. E o espírito idólatra desta terra tem marcas de sangue em suas mãos, de homens de Deus que quiseram trazer o evangelho aqui há mais de 450 anos atrás. Então não venha me dizer que você está chegando agora com a receita do bolo, com a cereja do bolo, que você sabe tudo. Nós precisamos reconhecer o preço que foi pago, precisamos respeitar aquilo que nossos pais viveram, ou aqueles que têm vivido ainda, para saber que o preço que foi pago é para que nós desfrutássemos hoje de uma liberdade na presença do Espírito Santo de Deus. Aqueles que pregaram o evangelho, muitas vezes nas ruas, nas praças, não tinham vergonha de falar de Jesus e eram ali, muitas vezes, zombados, tirados como loucos. Homens com paletó e gravata pregando o evangelho na Praça da Sé, na Praça da Oliveira Lima. Queridos, muita gente deu risada, mas muita gente se converteu ali também. Glória a Deus que eu tive esse privilégio de poder pregar no centro. Olha, é uma experiência maravilhosa. faz isso uma vez. É uma benção. Pregar no centro, pregar na frente da estação, a galera saindo, você cantando, louvando. É benção.
Porque isso coloca semente na vida das pessoas, você nem sabe o resultado, só vai saber quando chegar lá na glória. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que as informações que vieram dos nossos pais convertidos devem ser reconhecidas e nós devemos respeitar e construir tijolos em cima daquilo que já foi construído. Então, os nossos tijolos serão os tijolos em cima de bases já pré-estabelecidas. Os tijolos que nós vamos colocar agora e que vamos continuar colocando será construído através daquilo que já foi construído através dos nossos pais, para que a geração seguinte, as gerações futuras, depois de você, tenham mais solidez, mais maturidade, mais entendimento e resgate os valores espirituais. Quem está entendendo, diga amém. E aqui, queridos, para que nós possamos gerar uma geração curada, cura para uma geração inteira, devemos fazer aquilo que está no verso 4. Não encobrir a verdade aos filhos. Não encubra a verdade. Fala para o seu irmão, vira para ele e diga o seguinte: não encubra a verdade. Amém? Verdade é verdade, mentira é mentira. E quando nós deixamos de falar as verdades que precisam ser ditas, a geração continua ficando doente, deformada, descaracterizada e não permite que a verdade traga a cura. Quem sabe aquilo que está escrito em Provérbios 22, verso 6? Alguém lembra? Provérbios 22, 6, coloca na tela. Para que nós possamos... O que está escrito lá? Você lembra? Pode falar. Exatamente. Ensina a criança no caminho que deve seguir, e mesmo quando crescer, não se desviará dele. Não é isso? Cadê? Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O caminho que uma criança deve andar é o caminho da verdade, é o caminho do evangelho. Pode ser que em algum momento vai sofrer alguma crise existencial, vai querer sair da casa do Senhor, vai querer se desviar, mas a semente fortíssima que estará dentro dele vai fazer com que ele não se desvie do caminho do Senhor. E eu profetizo que os teus filhos espirituais, os teus filhos naturais, não vão se desviar da presença de Deus. Precisamos gerar filhos que sejam cuidados, que sejam educados debaixo da verdade. E sejam confrontados com a verdade. Olha, isso que você está fazendo errado. Você precisa ser curado nesta área. Olha, você precisa parar de mentir. Você precisa parar de roubar. Olha, seja homem. Você nasceu, é homem, tem que ser homem. Seja mulher, até isso tem que falar. Seja mulher. Deixa Deus agir. Mas eu sou desse jeito. Olha, se é desse jeito, Jesus te ama, eu também te amo, nós vamos cuidar de você e vamos ver qual é o ajuste que nós podemos fazer pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mais uma coisa, eu quero que você não saia deste lugar e não vá para o mundo. Eu quero que você fique na presença do Pai, porque aqui você vai ser curado. Recebendo a verdade, ouvindo a verdade, não encobrindo a verdade. Ensina a criança no caminho que deve andar através de uma comunicação curada. Nós não podemos encobrir a verdade. O apóstolo Paulo falou lá em Efésios capítulo 4, andai na verdade com amor, receba a verdade com amor, seja exortado na verdade com amor. Quando nós exortamos as pessoas na verdade com amor, esta semente é colocada no coração e traz mudança de vida. Diga assim: a verdade traz mudança de vida e mudança de história. Diga comigo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Diga assim também: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é liberto pelo Filho de Deus, diga amém. Glória a Deus. Nós vamos viver essa libertação através da verdade. Não vamos encobrir. E olha que interessante que diz aqui, nesse mesmo verso 4. A minha versão diz contaremos, ali diz cantaremos, né? Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Isso aqui é um princípio poderoso para gerar cura para uma geração. Porque quando eu canto, eu conto a vindoura geração através de louvores. Quando eu revelo para uma geração o poder de Deus, quando através de testemunho eu revelo para uma geração as maravilhas que Deus tem feito, o que Ele faz, o que Ele pode fazer, eu estabeleço um pensamento permanente.
precisamos estabelecer na mente das pessoas um pensamento permanente, algo que entra e não sai de jeito nenhum. E sabe que o louvor ajuda, né? Eu tenho certeza que tem música que você aprendeu quando você tinha 3 anos que não esqueceu até hoje. Ficou impregnado na sua mente. Os louvores têm esse poder de trazer cura e de estabelecer um pensamento permanente na geração. Quando Deus começou a falar tanta revelação para Moisés, ele começou a escrever 5 livros, a Torá. Chegou um momento lá em Deuteronômio que a geração do Egito já tinha morrido e uma geração nova tinha nascido no deserto. Deus falou: olha, você vai atar fita no braço das pessoas e cante para eles aquilo que eu tenho te ensinado. E ali existe o hino de Moisés. Então, através de uma música, você estabelece um pensamento permanente nas pessoas. E o diabo sabe disso, né? Satanás sabe disso e usa muito bem isso lá no mundão. Que tem música, é uma praga que você está escutando. Meu Deus, não queria pensar nessa música. Oh, Despacito, agora essa desgraça não vai sair da minha mente o dia inteiro. E fica lá, oh, por que eu fui ouvir isso? E fica lá na sua cabeça. E aí você vai estudar na escola, você estabelece uma música lá na tabela periódica. Quem já inventou música para tabela periódica? Se você inventar uma musiquinha, você não vai esquecer ali os 7 porquinhos, né? Os 7 porquinhos, oxigênio, sulfeto e tal. Tem tudo lá, não é isso? Você faz uma regrinha e através de uma música, você estabelece um pensamento permanente. E quando você canta, quando você é criança, eu sou uma florzinha de Jesus, quem está feliz bate palma. Você colocou um pensamento permanente na criança. Aqui diz: cantaremos à vindoura geração os louvores do Senhor. O Senhor vai colocar um louvor na tua boca. Você vai cantar verdades espirituais e vai colocar na mente das pessoas um pensamento poderoso e espiritual. Amém, queridos? E além disso, nós vamos, através do nosso testemunho, revelar o poder do Senhor. Primeiro você revela que Deus tem poder através desta palavra que está aqui, ó. Aqui tem a revelação do poder de Deus. Aqui tem o poder de Deus desde o Gênesis até o Apocalipse. Mas além do poder e da força do Senhor, nós precisamos revelar as maravilhas do nosso Deus. E isso pode ser feito através de nós, porque o apóstolo Paulo falou em Romanos 12:12, eu vos apresentei as credenciais do meu apostolado com sinais, prodígios e maravilhas. Estas credenciais vão fazer parte do seu apostolado. Vira para o seu irmão e diga o seguinte: Deus vai se revelar através de você com sinais, prodígios e maravilhas. Quem está recebendo esta credencial espiritual, diga glória a Deus e aplauda bem forte ao Senhor. Porque você vai revelar através destas maravilhas que há Deus nesta terra e que esta geração será curada com este pensamento permanente. É por isso que nós precisamos transformar esta geração e levá-las a ter atitudes diferentes. No verso, vamos continuar um pouquinho, olha só. Ele fala assim no verso 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Atenção, líderes desta casa, vocês vão ter uma descendência espiritual. Amém, Rodrigo? Você vai ter uma descendência espiritual. Suelen, Jaqueline, Lucas, Priscila, vocês vão ter descendências espirituais. E estas descendências espirituais, aleluia, vai ser uma descendência de uma geração curada. De uma geração que vai viver aquilo que está no verso 7 como resultado desta cura. Uma geração que confia em Deus. Esses descendentes, quando ouvissem estas ministrações, para que pusessem em Deus a sua confiança, a sua esperança. Uma geração curada é uma geração que confia em Deus. Não confia no dinheiro, não confia no governo. Também não é fácil, né? Não é difícil não confiar no governo, né?
Dizem que 2 deputados se encontraram em Brasília e falou assim, eu saí para tomar um café. Um falou para ele, vamos tomar alguma coisa? O outro respondeu, de quem? É assim. Eles já estão, a mente deles já é tomada desse jeito. Para quem que eles vão roubar? Né? Vamos tomar alguma coisa? O outro respondeu, de quem? É do povo brasileiro. Só que a nossa confiança não está neles. A nossa esperança não está neles em Brasília. A nossa esperança, a nossa confiança não está no banco. A nossa confiança não está no sistema desta terra. Eu confio no Senhor, você confia no Senhor, e aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos. Os que confiam no Senhor são como os montes em Sião, não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Glória a Deus. A tua confiança está no Senhor? Está confiando no Senhor, Reginaldo? Glória a Deus, que bênção. Confia no Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. Como diz aquela canção, velha canção em Sol maior, já que hoje é dia de tirar a teia de aranha Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus dos povos. Calem-se. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus dos povos. E não dá, para finalizar, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá. Glória a Deus. Confia no Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. Uma geração curada confia em Deus. Diga assim comigo, uma geração curada tem os feitos de Deus na ponta da língua. Olha só, pusesse a confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, não se esquecessem das obras de Deus. Se alguém te perguntar, mas por que você serve a Deus? O que Deus fez por você? Opa, não só por mim, mas pela humanidade toda. Eu sei te falar. Eu sei o que Deus fez por Israel, eu sei o que Deus fez pelo Brasil, eu sei o que Deus fez para os Estados Unidos, eu sei o que Deus fez na minha vida, eu tenho os feitos do Senhor na minha boca, na ponta da língua. Eu não vou me esquecer das obras do Senhor jamais. Uma geração curada tem a sua mente, a sua memória curada também. Não fica melindrosa, eu não vou mais para a igreja, porque já esqueceu o que Deus fez ontem. Já esqueceu do livramento de hoje pela manhã, e à noite já está choramingando. Já esqueceu que o mesmo Deus que abriu a porta no ano passado, é o mesmo Deus que vai abrir a porta este ano. Aí fica, não, enquanto Deus não abrir minha porta, eu não vou para a casa do Senhor. Está querendo fazer chantagem com todo poderoso? Querendo fazer barganha, não é? Não se esqueça das obras de Deus. Não se esqueça de onde que Deus te tirou. Não se esqueça de onde Deus te colocou. Não se esqueça aquilo que Deus fez na tua vida. Se estamos aqui é pela misericórdia e pela graça, que são as causas de nós não sermos consumidos. Não é isso que diz a palavra? A graça e a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Então, coloca a mão no cabeção aí, coloca aí. Diga assim, eu não vou esquecer. Eu não vou me esquecer jamais das obras de Deus na minha vida, dos feitos do Senhor pela minha casa, pelo meu país, por esta terra. Eu terei as obras do Senhor na ponta da minha língua e na minha mente, em nome de Jesus. Toma posse desses pensamentos. Resgata a memória daquilo que te traz a esperança. Quando a fé for abatida, quando a fé tentar se fragilizar, lembre-se daquilo que Deus já fez na tua vida. O mesmo Deus que agiu ontem, é o mesmo Deus que age hoje, é o mesmo Deus que agirá amanhã. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Diga comigo, ninguém. Amém. E olha o que diz aqui.
Uma geração curada, ela confia em Deus. Uma geração curada tem uma memória boa. E uma geração curada observa os mandamentos do Senhor, guarda os mandamentos do Senhor. Uma geração curada busca na palavra as respostas para as indagações deste tempo. Uma geração curada tem a palavra do Senhor dentro do teu coração e não se perde nas confusões deste tempo, nas inversões, nas loucuras que Satanás quer estabelecer, naquilo que Deus nunca projetou e nunca desenhou e nunca quis, e as gerações de hoje querem ter. Não, você está confuso em relação a alguma coisa? Busca na palavra aquilo que Deus está dizendo, não que o pastor está dizendo, não. Vai na palavra. Pastor, não concordo, você me magoou hoje. Então lê na palavra se o que eu falei está certo ou não. Pastor, não concordo com o dízimo. Então me traga na palavra e me revele que o que eu estou errado, eu estou falando aqui. Pastor, eu não concordo com isso. Se você me mostrar uma palavra, glória a Deus. Porque a geração curada é uma geração que guarda os mandamentos do Senhor. E Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me... E ele será amado do meu Pai. Quem ama Jesus aqui? Então guarda os mandamentos dele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e ele será amado do meu Pai. Vamos guardar os mandamentos de Jesus, guardar e observar, viver, perdão, queridos, viver a cura através desta palavra, porque se nós deixar com que esses resultados fluam através de nós, teremos poder para vencer situações que querem nos paralisar, tirar de nós as características de Cristo, o caráter de Cristo, e fazer de nós uma geração derrotada. A geração que está em concordância e permite o agir de Deus, ela vai vencer, como o verso 8 diz, vai vencer toda obstinação pelo pecado. Verso 8 diz, e que não fosse como seus pais, geração obstinada, geração contumaz. Nós, como uma geração curada, vamos vencer toda obstinação. Tem gente que é obstinado, enquanto o safado não pecar, ele não vai sossegar. Tira essa obstinação do teu coração. Deus, trata o meu coração, faça a oração mais sincera que você puder. Como aquele homem fez diante de Jesus, Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus perguntou para ele, você tem fé? Ele parou para pensar, e agora? O que eu respondo? Vou mentir? Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Foi uma das orações mais sinceras da Bíblia. E às vezes tem uma obstinação no nosso coração, que enquanto a gente não fazer aquilo que está errado, porque a nossa carne está sendo provocada para aquilo, está sendo tentada a fazer aquilo, está sendo atraída pelo pecado, engodada pelo pecado, não tentada por Deus, porque Deus não tenta ninguém, mas nós somos, como diz lá em Tiago, atraídos pela nossa própria concupiscência, uma palavra tão grande, né? Que significa o quê? Um desejo carnal. E aí, uma geração curada, ela vence toda obstinação, porque aqueles homens lá no deserto, eles eram obstinados em pecar. Moisés deu uma sumida de 40 dias, vamos idolatrar alguém aqui, vamos fazer um ídolo. E fizeram um bezerro de ouro, e viveram a consequência do pecado. E como também foram rebeldes, com Datã, Abirão, Coré, Datã e Abirão, se levantaram contra Moisés porque estavam obstinados em serem rebeldes. Uma geração curada, ela vence a rebeldia, a obstinação pelo pecado. Uma geração curada, ela vence toda a rebeldia. E a Bíblia fala que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Por quê? O que torna a rebeldia semelhante à feitiçaria? O feiticeiro é aquele que faz obras contra Deus. Ele não acredita em Deus e faz obras a favor de Satanás para provocar a Deus e para desfazer as obras de Deus. Não é isso que é feitiçaria? A feitiçaria tenta desfazer as obras de Deus. E o rebelde, ele não se submete a Deus. Por conta disso, ele também está contra as obras de Deus, tal qual o feiticeiro. Mas em nome de Jesus, como geração curada, nós vamos vencer toda obstinação e vamos vencer toda a rebeldia em nome de Jesus. Quem toma posse, diga amém.
Então começa a denunciar: eu não quero ser rebelde. Sai rebeldia da minha vida, sai rebeldia da minha família, sai rebeldia da minha casa, sai obstinação da minha mente, sai obstinação do meu coração. Senhor, cura os meus traumas querem me levar a fazer aquilo que eu não quero fazer, e muitas vezes eu me posiciono como o apóstolo Paulo: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero este faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, desta carne? A resposta está no primeiro verso do capítulo 8, o verso imediatamente esta pergunta, do livro de Romanos. Romanos 8, verso 1, diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor vai te livrar de toda condenação e vai trazer cura para a tua vida, aleluia! E quando nós vencemos a condenação, o Espírito que está entre nós testifica com o Espírito Santo de Deus que somos filhos de Deus e podemos ser curados. Aleluia! Vencemos toda a condenação pela fé. E voltando para o Salmo 78, nesse verso 8 diz, e está sendo denunciado essa situação nessa noite: uma geração curada, além de vencer a obstinação pelo pecado, além de vencer toda a rebeldia, ela vence toda a inconstância, porque diz aqui: e não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, de coração instável. Um dia está cheio do fogo, outro dia está com o fogo da carne. Um dia está naquele uau, voando nas alturas. É o famoso crente gangorra. Um dia está em cima, outro dia está embaixo. Já brincou de gangorra? Tinha gangorra na sua escola? Vamos brincar de gangorra. Eu fico em cima, eu fico embaixo, mas não tem como. Alguém fica em cima. E às vezes tem crente que é assim. Uma semana está, oh glória, fogo puro, sapato de Jeová. Na semana seguinte, ai, Deus não me ama. Ai, e aí fica com o coração inconstante. Quer saber de uma coisa? Eu vou lá beber uma serva lá no boteco. Me dá uma loira gelada. Loira gelada é ser a noiva do Satanás, né? E aí enche a cara e vai e tal. Perde o controle, porque a Bíblia condena o perder o controle, o embriagar. E aí, por conta disso, perde uma posição devido à instabilidade do seu coração. Mas uma geração curada vence toda a instabilidade, vence toda a inconstância. Uma geração curada está permanentemente firme em Deus. Espera com paciência no Senhor. Fica aos pés da cruz. Vive aquilo que está em Lucas capítulo 18, como aquela viúva que orou e clamou insistentemente, dia e noite. E Deus fará justiça aos seus filhos que clamam a Ele dia e noite, porque perseveram. São como Daniel, que começa um jejum e vai até o fim na oração, mesmo quando não houve a resposta de imediato. O anjo saiu do céu no primeiro dia que ele orou e clamou. Depois de 21 dias, diz lá no capítulo 10 de Daniel, o anjo chegou com a resposta, porque ele perseverou e não tinha o coração inconstante e instável. O Senhor quer te dar um novo coração. Coloca a mão no teu coração nesta hora, eu profetizo. O Senhor vai te dar um coração cheio de estabilidade, de confiança, de perseverança. Vai ficar na presença do teu Deus, faça chuva ou faça sol, em situações difíceis, no deserto, na tempestade, no maremoto. Você não vai cair, porque o teu coração está firmado no Senhor teu Deus. E esta terra é boa para receber semente, e esta terra vai prosperar a semente de Deus, e esta terra do teu coração vai fazer com que Cristo habite aí e faça morada em nome de Jesus. Toma posse desta bênção para a tua vida e vença nesta noite toda a instabilidade. E eu quero declarar, para finalizar esta ministração, amados, que a geração curada, ela vence também toda infidelidade, porque diz, está denunciando o verso 8, que não fosse como seus pais, geração obstinada, rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Denuncio nesta noite toda infidelidade vai cair por terra. Infidelidade para com Deus vai sair do nosso meio. Porque quando eu sou fiel para com Deus, isso me leva a uma fidelidade com a minha esposa, me leva a uma fidelidade para com os meus filhos, me leva a ter uma vida de fidelidade para com o ministério. Porque eu vivo na concordância e sou fiel àquela visão que o Senhor estabeleceu.
Então a primeira fidelidade a ser restaurada é a fidelidade com Todo-Poderoso. A geração que está em concordância com as gerações que pagaram o preço é uma geração fiel. Fiel a Deus em primeiro lugar. E esse espírito de fidelidade vai fazer com que todos os seus relacionamentos sejam curados. Eu curo o meu relacionamento na vertical, que é da minha direção, na terra para com Deus. E esta cura na vertical traz cura para os meus relacionamentos na horizontal, para com os meus pares, meus irmãos, meus amigos, meu cônjuge, os meus filhos. Eu estabeleço relacionamentos de fidelidade. Vamos declarar que a nossa geração é curada em nome de Jesus? Vamos buscar esta cura para esta geração em nome de Jesus? E quando digo esta geração, independente da idade que você tenha, é a tua geração que precisa ser curada. A tua geração sendo curada vai replicar em todas as gerações que se envolverem com você. Dos mais novos aos mais velhos, a nossa geração sendo curada vai ser uma geração que vai confiar cada vez mais em Deus, vai ter os feitos de Deus na ponta da Bíblia, da língua, e vai observar a palavra do Senhor como estatuto perpétuo a ser executado nesta terra. Em nome de Jesus, eu quero que você feche os teus olhos nesta hora, porque hoje, através desta concordância, vamos permitir com que Deus haja na nossa geração e nas gerações futuras, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Começa a conversar com o Senhor aí no seu lugar, com o Espírito de Deus que está aqui. Glória a Deus. E o Espírito Santo do Senhor vai fazer com que haja este mover de concordância, para que todos possam buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Oh, aleluia. Glória a Deus. A cura para as nossas vidas nessa noite. A cura para as nossas vidas através da palavra do Senhor. A cura saindo deste altar para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque a natureza aguarda com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, se você é nascido da água e do Espírito, se você já se posicionou nessa verdade, isso significa que existe uma natureza humana, que está esperando, com grande expectativa, que você se manifeste. Por isso, se você, por algum momento da tua vida, se perdeu no meio do caminho, na obstinação da tua carne, do ímpeto das tuas emoções, e se esqueceu daquilo que eram os princípios eternos do Senhor, que permanecem de pé, mesmo que as culturas elas mudem com os tempos. Existe uma cultura espiritual que não muda, e essa é a cultura de Deus para a nossa vida, que não passa e que jamais passará. Coloque a mão no teu coração e vai orando. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero as credenciais que manifestam os sinais, os prodígios, as maravilhas, porque o Senhor me chamou